Sim, isso não é um clickbait. O socialismo cubano está com os dias contados, vai acabar. E eu vou explicar aqui por quê. Na verdade, Cuba já está em crise desde o fim da União Soviética. Cuba perdeu seu principal parceiro comercial, né? Isso já faz muito tempo. Só que existe uma particularidade na ilha, que é o seguinte: é uma certa facilidade para fugir. A facilidade entre aspas, né? Não é fácil, mas assim, é possível, não é uma coisa absurda uma pessoa conseguir fugir de Cuba. Então isso sempre foi uma válvula de escape do regime, né? Então o governo cubano inclusive vem meio que fazendo vistas grossas, assim, a gente fiscaliza e tal, mas não fiscaliza muito também. Então, ano passado, porque a crise se intensificou em Cuba com a pandemia, porque é um país dependente do turismo. Eu vou até fazer um comentário depois sobre isso, mas enfim, é um país muito dependente do turismo, dos dólares que entram com o turismo. Então a pandemia arrebentou com a economia cubana e ano passado, 2022, foi o maior êxodo da história. Mais de 200 mil cubanos foram identificados, né, tentando entrar nos Estados Unidos, identificados pela fronteira ali norte-americana, tentando entrar nos Estados Unidos. É o maior êxodo da história. Se você considera uma população de 11 milhões de habitantes, é muita gente, é muita gente. Mas não foi a primeira onda assim de saída de pessoas de Cuba. O tempo inteiro sempre tem pessoas fugindo e tal. E isso, as pessoas às vezes perguntam assim, por que já que é um país que tem, já que as pessoas têm uma vida tão difícil em Cuba, por que não fizeram uma revolução ainda, né? Por que não derrubaram o regime ainda, né? Acho que uma das explicações, talvez a principal explicação, é isso. Os revoltados, os mais insatisfeitos, eles preferem canalizar suas energias para tentar sair do país, em vez de organizar algo ali para poder derrubar o regime. Mas enfim, por que o regime vai acabar, né? Você deve estar pensando, mas acabou a pandemia, o turismo está voltando na ilha, então a tendência é eles se recuperarem e tal. Só que é o seguinte, pelo fato de Cuba ser um país socialista, e já vim nessa crise aí desde os anos 90, depois do fim da União Soviética e tal, eles estão numa situação que é uma verdadeira anomalia, né? Uma pirâmide demográfica que é uma anomalia, uma pirâmide demográfica europeia, só que num país pobre. E aí eu vou colocar aqui para vocês verem uma comparação, né? Cuba, a pirâmide demográfica em Cuba comparado com a da França, né? Você fica muito parecida. Olha para a base da pirâmide, uma base curta, olhe para a ponta da pirâmide aí, já uma população já com grau avançado de envelhecimento. Só que tem uma diferença, né? A França é um país rico, Cuba é um país pobre, e essa diferença aí é crucial. Eu vou botar do Brasil aí para vocês compararem, que é um país emergente, já tem uma pirâmide bem diferente. Olhem para a base da pirâmide, já é bem diferente da cubana. E o Brasil nem é dos países mais pobres, o Brasil é um país emergente. Então, esse é o ponto-chave que vai determinar o fim do socialismo em Cuba, porque isso é intransponível. Esse é um problema intransponível, porque é um país pobre que não tem margem de manobra para resolver essa situação. Precisa se tornar um país mais rico. E para quem não captou ainda, por que isso é um grande problema? Porque no futuro vai ter muitos idosos para poder sustentar e poucos jovens para trabalhar. Esse é um problema, inclusive, dos países ricos, só que eles têm margem de manobra. Eles podem adotar políticas para compensar, atrair gente de fora, gente de outros países, né? Incentivar a entrada de pessoas de outros países. Eles podem fazer como a França fez há um certo tempo atrás, de pagar para as pessoas terem filhos. Criar um programa, falar, é o seguinte, a gente está precisando de mais criança, né? Tá precisando de mais jovens aqui no futuro, e a gente vai pagar para quem quiser ter filho. Pronto, um país rico pode fazer isso, o governo de um país rico pode. Um país pobre não tem a menor condição de fazer um programa desse tipo. Então, para ter essa margem de manobra, você não pode ser um país pobre como Cuba. Porém, eu não acredito que vai ser uma mudança repentina, uma revolução, nada disso. Vai ser uma mudança gradual, que na verdade já começou a acontecer. Hoje já é permitido
em Cuba a existência de pequenas empresas e tal, que são bem reguladas pelo governo, mas já começou aos poucos aí esse processo de abertura para a sociedade de mercado. E vai continuar com esse processo. Eu acho que vai ser gradual, um passo de cada vez, que assim que Cuba vai entrar no capitalismo, né, vai permitir o desenvolvimento de uma sociedade de mercado. Agora resta saber se dentro desse processo Cuba também vai se abrir para a democracia. Aí não sabemos, porque pode haver abertura para o capitalismo mantendo o regime autoritário deles. Pode acontecer isso também. Mas a abertura para o capitalismo é inevitável, vai acontecer. Eu chutaria aí, que não é exatamente um chute, né? Eu estou colocando, na verdade, a partir desses dados da pirâmide demográfica, né? Não sei se vocês repararam, vou colocar aqui de novo. Tem uma quantidade grande de pessoas ali na faixa dos 40 e poucos anos. Daqui a 10 ou pouco mais de 10 anos, essa galera vai ser idosa, vão ser idosos, né? E isso vai gerar aí na próxima década uma forte pressão sobre os gastos do governo. Sim, quando eu falo que essa estrutura demográfica é explicada pelo regime socialista, isso tem a ver, claro, com a saúde universal, né? Cuba, apesar de ser um país pobre, conseguiu universalizar a saúde, e isso fez com que a longevidade, a expectativa de vida das pessoas aumentasse em Cuba, só que ao mesmo tempo também provocou baixa natalidade, porque como as pessoas lá, a grande maioria vivem ao nível de subsistência, as pessoas pensam 2, 3 vezes antes de ter um filho. Então, o sistema socialista provocou esse formato dessa pirâmide demográfica, né, que é assim muito atípico, porque normalmente essa pirâmide é verificada em países ricos, como eu falei. Então, eu considero essa situação insustentável. Inevitavelmente, nos próximos anos vão acontecer reformas em Cuba na direção de abertura para a sociedade de mercado, abertura para a formação ali de uma sociedade de mercado, ou seja, permitindo a acumulação de capital, evidentemente. Mas, como Cuba é um país atípico, existe uma grande chance também de termos um capitalismo atípico em Cuba, de termos assim uma sociedade pobre, emergente, capitalista, mas com saúde e educação universal. Veja que interessante, porque o socialismo cubano não só tem coisas negativas. Os caras conseguiram, com pouquíssimos recursos, universalizar saúde e educação. Assim, eles têm pelo fato de estarem acostumados a lidar com escassez, eles têm grandes habilidades para resolver problemas com poucos recursos. Então nós podemos ter em Cuba uma situação dessa, um país pobre, emergente, mas com saúde e educação universais. Então, assim, o pessoal de direita odeia Cuba, né? Assim, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Cuba virou um fetiche da direita, assim como virou um fetiche da esquerda também, virou fetiche dos dois lados, né? Mas não se engane, assim, existe uma grande chance de daqui a 15 anos Cuba ser um país melhor do que o Brasil. Sim, agora, claro, precisa se abrir ao capitalismo, mas eles podem criar essa atipia, né? Capitalismo em um país pobre, mas com saúde e educação universais. E do lado de cá, pelo menos, vai acabar com essa agonia, né? O fetiche que se tornou esse país, de um lado e de outro. Da direita, vai para Cuba, vai passar fome em Cuba. E do outro lado da esquerda, Fidel, Che, a saúde e educação universal, Cuba é maravilhosa, né? Mas eu não gostaria de morar lá. Vai lá que eu te apoio, vai morar lá em Cuba que eu te apoio, mando força aqui. Enfim, vai acabar com esse fetiche. Cuba vai se tornar um país capitalista. E acabou. Estamos livres disso. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações. E se você quiser conhecer meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, vai lá nos comentários, tem uma postagem fixada lá com o link dá acesso a um vídeo de apresentação. Veja lá o curso, é bastante interessante. Valeu!